A paz, povo de Deus, povo amado, povo santo do Senhor, que essa palavra de Deus possa alcançar seu coração nesse dia, que você possa aprender algo com esse capítulo que nós estaremos estudando hoje, Jeremias capítulo 35, sobre a fidelidade de um povo. Deus busca pessoas que sejam fiéis à sua aliança. Nós, como igreja, noiva de Cristo, devemos ser fiéis ao noivo, a Cristo Jesus, porque Jesus é fiel o tempo inteiro. Nós devemos entender a palavra de Deus, colocá-la no nosso coração e seguir retamente a justiça, o amor e a verdade de Deus. Na fidelidade com Deus, Deus sempre vem a favor daqueles que são fiéis, daqueles que esperam no Senhor, daqueles que confiam na palavra e honram o Senhor com a sua fidelidade. Aliança depende de fidelidade. E é isso que esse capítulo, Jeremias capítulo 35, vai nos ensinar hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever ainda agora, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Acione o sininho aí do nosso canal do YouTube, Dr. Elcio Mourão, com a Nova Consciência, para que todas as publicações possam chegar até você, para que você possa receber as notificações. E assim, vamos então meditar nessa palavra do Senhor. Esperamos que Deus traga uma mensagem poderosa ao seu coração. A palavra do Senhor diz o seguinte: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdálias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos a fazermos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos a Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus, e por causa dos exércitos dos sírios, assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instruções para vos ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até o dia de hoje. Estes obedeceram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e vossos pais, porém não inclinaste os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim.
visto que os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai para que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém e todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Gente, que lição de moral, que lição de fidelidade, que lição de aliança que os recabitas, filhos de Recabe, de Jonadab, deram ao povo de Judá, Jerusalém. Aqui fala que a palavra do Senhor veio num período, na época do reinado de Joaquim, filho de Josias, um rei anterior a Sedequias, que foi o último rei. Joaquim, ele morreu, sucedeu ele seu filho, Joaquim, e Joaquim foi levado para a Babilônia e ficou no lugar Sedequias, lembra? Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Então aqui foi no período do reinado de Joaquim, filho de Josias. A palavra do Senhor disse a Jeremias para que ele fosse à casa dos recabitas, que era um povo que pertencia também a Israel, porém um clã que ficou separado de Israel. Os descendentes de Israel, de Abraão, de Isaac, eles eram um povo nômade, um povo que não construía casa, morava em tendas, que não plantava, vivia do extrativismo natural, do que a natureza lhe fornecia. E Jonadab, filho de Recabe, passou essas instruções para os seus filhos, que aqui são conhecidos como os recabitas, para que eles não possuíssem casa, para que eles construíssem tendas, para que eles não se fixassem, não plantassem vinhas e que vivessem do extrativismo natural, como os seus descendentes sempre viveram. Quando o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, o povo de Israel se fixou em Canaã, na terra da promessa, onde eles plantavam, construindo casa e plantavam vinhas, como os próprios nativos da terra, que eram os filisteus, os jebuseus, os heveus, os heteus, os filisteus. Todos eles plantavam vinho e eram povos fixos ali naquela terra. E Deus introduziu o povo de Israel nessa terra. Porém, uma parte desse povo de Israel se separou para viver uma vida nômade, os recabitas, descendentes de Jonadab e de Recabe. E esse povo, ouvindo a palavra do seu pai, seguiu esses mandamentos do pai, essa lei, esse princípio de que eles nunca beberiam bebidas de vinhos, nunca iriam beber bebidas, taças cheias de vinho, não iriam plantar vinhas, não iriam construir casas, ia viver uma vida nômade. Nesse período eles se encontravam em Jerusalém. Por quê? Porque o exército do Império Babilônico veio com toda a força, então foi para o único lugar que eles se refugiaram, foi em Jerusalém, que era uma cidade fortificada. Então ali eles tiveram que sair do deserto, sair da região onde eles tinham suas tendas e refugiar em Jerusalém. Foi onde Jeremias encontrou, a pedido de Deus, que fosse até os recabitas e convidasse para a casa do Senhor, levasse eles para o templo, para a câmara ali no templo do Senhor e oferecesse vinho, porque o Senhor já sabia que esse povo seguia a tradição dos seus pais, dos seus antepassados, que não bebiam vinhos e que eram fiéis à aliança com seus pais. Todos eles eram filhos de Jonadab, filho de Recabe.
E por causa disso, o Senhor ordenou que eles viessem ao templo para dar uma lição ao povo de Judá. Aí Jeremias trouxe esse povo, os recabitas, para o templo e ofereceu ali taças de vinhos e falou: beba. Eles falaram: não, nós não beberemos. Jeremias insistiu: mas beba o vinho, é vinho bom. Ele falou: não, nós não bebemos, porque nós temos uma aliança com os nossos pais, com nossos antepassados, com Jonadab, filho de Recabe, que eram os pais, né, dos recabitas, que tinham determinado isso para a vida deles, se abster de vinhos. E esse povo seguia fielmente essa ordenança dos seus pais. Ao contrário do povo de Judá, do povo de Israel, do povo de Jerusalém, que não seguiam os preceitos de Deus, a aliança com Deus, as leis do Senhor. Por mais que o Senhor mandasse profetas, os profetas irem anunciar diariamente, pelas madrugadas, para que esse povo seguisse e arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para o Senhor e seguisse a lei do Senhor, o povo de Israel não seguia, ao contrário dos recabitas, que seguiam fielmente as ordenanças dos seus pais. O povo de Israel não seguia a Deus, os recabitas seguiam a lei de seus pais. E assim, nós vimos então esse povo fiel aos seus princípios, ao contrário do povo de Judá. E eles negaram. Então veio a palavra de Deus novamente a Jeremias, falando: vá ao povo e agora fale para eles. Está vendo os recabitas? Eles seguem as ordenanças dos seus pais, dos seus antepassados, de Jonadab, filho de Recabe, e vocês não seguem a minha lei, eu mandando vários profetas anunciar, chamar a atenção, trazer vocês para o arrependimento, voltar para a minha presença, e vocês são rebeldes. Olha o exemplo dos filhos de Jonadab, filhos de Recabe. Olha o exemplo deles. Eles obedecem à voz dos seus pais e vocês não obedecem à minha voz. Então, por causa disso, Deus fala: trarei sobre vós a espada, será sobre vós o juízo, sentença dos seus pecados, das suas transgressões, consequência da sua rebeldia, da quebra de aliança comigo, porque vocês não me obedeceram. Mesmo sendo misericordioso, Deus mandando os seus profetas avisarem o povo para se arrepender, para voltar para os bons caminhos, o povo de Judá e Jerusalém seguir os maus caminhos da idolatria, da prostituição, do adultério, tornando seus próprios irmãos escravos e não dando liberdade a seus irmãos no período determinado por Deus. Enfim, todo tipo de atrocidade fazia esse povo, passando seus filhos em rituais no fogo para deuses cananeus. E assim a indignação de Deus diante de tanto pecado, de tanta rebeldia, veio através dessa mensagem que Jeremias trouxe ao povo, comparando os recabitas, um povo fiel e leal às ordenanças do seu pai, contrário ao povo de Judá e de Israel, que não seguiam as ordenanças do Senhor. E por causa disso, o povo de Judá sofreria com a opressão da Babilônia, com o exílio, com a desolação, com o assolamento da região de Judá, com a destruição das suas casas, e esse povo seria levado para o cativeiro por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa da falta de fidelidade desse povo com Deus. E Deus fala muito claro aqui: pois que esse povo não me obedeceu, não guardaram os meus mandamentos. Olha o que fala: eu vos tenho enviado todos os meus servos profetas madrugando, insistindo e dizendo: convertei-vos, convertei-vos, para que cada um se converta do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei, e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, e nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas esse povo rebelde de Judá, de Jerusalém, de Israel, não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra vós, porque o salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é o quê? A destruição.
Aquilo que se planta, colhe, se planta mal, vai colher. Então a justiça de Deus é reta. Por causa da maldade no coração do homem, a maldade viria com peso sobre a opressão, sobre esse povo, na forma de opressão, na forma de perseguição, na forma de exílio. E esse povo seria então destruído porque não seguiu os mandamentos do Senhor. Mas Deus que está destruindo, não. É o próprio povo desobediente que pecou contra o Senhor, que seguiu os maus caminhos, e a consequência do pecado é a destruição, é a fome, a peste, a morte, é a desolação. Tudo que nos acontece é consequência das nossas ações. Deus nos chama ao arrependimento. Aí fala, Deus é mau, Deus é vingativo. Não, Deus é misericordioso. Observe que Deus mandava todos os dias profeta avisar esse povo, e esse povo continuava seguindo os maus caminhos. Por isso, foram entregues à própria sorte. Não estando debaixo das mãos de proteção do Senhor, você está debaixo de quê? De maldições. E foi isso que veio sobre esse povo, porque eles abandonaram os caminhos do Senhor. Não estavam debaixo das mãos da proteção do Senhor. Eram rebeldes, não estavam debaixo da aliança com Deus. Não foram fiéis ao Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, que Jonadab seria honrado. Nunca faltará homem a Jonadab, ou seja, nunca faltará filhos, que esteja na minha presença todos os dias. Ou seja, esse povo que honrava seus pais seria honrado por Deus. Olha o que a palavra vem para o nosso coração, para o meu e para o seu coração. A importância de honrarmos pai e mãe. Seremos honrados por Deus. Nós estaremos na presença de Deus. Isso significa o quê? Estar na presença de Deus. Proteção, bênçãos, milagres e prosperidade, felicidade e paz para nossas vidas. Segurança. Fica com essa mensagem, porque essa mensagem realmente é poderosa, né? Deus falou enormemente aos nossos corações. Eu tenho certeza que você, a partir de hoje, vai começar a enxergar a aliança com Deus com mais responsabilidade, sendo mais fiel ao Senhor. Eu tenho certeza que quando você reconhecer a importância da aliança, da fidelidade com Deus, a sua vida vai mudar. Assim como esses povos recabitas foram honrados por Deus, você será honrado. Honre seus pais, honre Deus, mantenha essa aliança com Deus, e coisas extraordinárias virá como bênçãos sobre a sua vida. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.